Olá pessoal, na videoaula anterior nós construímos o nosso tarefa da U com os métodos necessários para fazer acesso ao banco de dados, certo? Eu apenas me esqueci de fazer aqui a remoção dessas importações que nós não estamos mais utilizando aqui na nossa classe programa, ok? Então, como nós sabemos que agora toda essa parte vai ficar lá dentro da U, nós podemos remover. Ok? Essa importação também. Outra coisa, nós estamos agora aplicando o try-catch aqui dentro desses métodos, de forma que qualquer erro que ocorra nesses passos, ele vai ser tratado aqui dentro do catch e não vai repassar o erro. Então, nós podemos remover agora esses throws, ok? Então, eles não são mais necessários. Nós já poderíamos ter removido na aula anterior. Certo? E este daqui. Ok? Agora, pessoal, que eu já fiz esses ajustes que ficaram faltando, nós vamos fazer o seguinte. Nessa videoaula nós vamos nos focar em tratar de adicionar uma interface aqui. Nós já aprendemos sobre interfaces, né? Por que aqui nós estamos precisando de uma interface, né? Qual que vai ser o benefício aqui? Eu falei para vocês que como a gente está separando as responsabilidades aqui em classes e pacotes, né? Nós podemos substituir, por exemplo, essa tarefa da U por uma outra classe posteriormente para mudar a forma com que é feito o acesso a dados, mas de forma que não afete as classes que estão fazendo uso desse recurso, né? Vai mudar a implementação, mas os recursos continuam sendo o mesmo. Porém, como nós não estamos utilizando interface, nós temos aqui uma ligação direta entre a classe programa e a classe da U, tarefa da U, né? Então nós temos aqui uma questão ainda de acoplamento. E, como vocês sabem, nós podemos melhorar isso fazendo uso de uma interface. Então, em vez de simplesmente termos uma classe aqui que determina quais são os métodos disponíveis, que em caso de uma substituição por outra classe, nós não teríamos como garantir que estes métodos estariam implementados e, portanto, teríamos aqui ainda que fazer alguns ajustes, né? Às vezes em nome de método, em alguma coisa assim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma interface, new interface. Eu vou chamar a interface aqui de iTarefa da U, ok? Para indicar que é uma interface. Isso não é um padrão do Java, mas algumas pessoas trabalham dessa forma. Justamente por não existir um padrão de nomenclatura para interfaces. E nós vamos determinar quais operações que deverão estar disponíveis em qualquer tarefa da U. Tá? Então, assim, são aquelas operações básicas, né, de criação, leitura, atualização, delete, ok? Então, nós vamos aqui especificar essas operações. Então, eu já indico que toda tarefa da U vai precisar ter um método cadastrar que vai receber uma tarefa. Toda tarefa da U precisará ter um atualizar também que receba uma tarefa. Todos terão que ter um método buscar que receba um ID e faça a busca dessa tarefa na fonte de dados, ok? Independente do tipo dessa fonte de dados, essas daqui são as operações básicas, tá? Também é interessante colocarmos um buscar todas, tá? Que costuma ser chamado de find all, tá? Então, assim, em inglês, isso daqui seria um create ou um add. Isso seria um update, ok? Isso aqui seria um find,
e aqui seria um find all. Vamos fazer essa importação. E também o excluir, que vai receber um ID. E, opcionalmente, nós podemos fazer, né, igual eu fiz na aula passada, de criar um excluir que recebe uma tarefa, certo? Definimos a nossa interface aqui. E a partir de agora, nós já podemos vir aqui, por exemplo, em Programa. E na declaração de todas as tarefas, nós vamos, de todas as tarefas da O, nós já podemos trocar por um iTarefa da O. Ok? Porém, ele vai apontar erro por enquanto, porque eu ainda não especifiquei que o tarefa da O implementa o iTarefa da O. Ok? Vamos fazer isso agora, depois nós continuamos aqui. Então, aqui no meu tarefa da O, eu vou adicionar um implementes e tarefa da O, certo? E aí, pessoal, nós vamos obter erro aqui em todos os métodos. Por quê? Todos eles possuem na assinatura aqui esse throws exception, tá? Então, isso daqui também entra na assinatura do método. Para eu poder fazer isso aqui no meu cadastrar, eu precisaria também ter especificado isso lá na interface. Opa! Ok? Então, se eu colocar isso aqui, vejam só, ele para de apontar erro no meu cadastrar, porque agora ele está respeitando o que está na interface. Ok? Porém, pessoal, a intenção da interface é justamente reduzir o acoplamento. Tá? E aí, se nós especificarmos essas exceções na interface, nós poderemos estar gerando outro problema relacionado ao acoplamento. Tá? Por quê? Esse nosso tarefa da O, que faz uso de banco de dados relacional, em alguns métodos, ele especifica aqui que ele pode lançar um SQL exception. Tá? SQL exception. Então aqui, por exemplo, para esse excluir, nós precisaríamos colocar na interface essa possibilidade de lançamento dessa exceção. Mas aí vem um problema. SQL exception não vai existir em todas as tarefas da O possíveis de serem feitos. Tá? Imaginem que eu faço uma tarefa da O que executa essas operações, porém não em um banco de dados, mas sim em um arquivo XML. Tá? Vai existir SQL exception quando nós estivermos trabalhando com persistência de dados em arquivo? Não vai. Então, nós estamos amarrando o tarefa da O ao contexto de banco de dados. Ok? E é justamente isso que a gente quer evitar. Nós queremos evitar acoplamento de código. Então, eu não vou especificar exceções aqui. Ok? Não vou especificar nenhuma exceção aqui e nós vamos trabalhar essa tarefa da O para que ele consiga trabalhar de forma desacoplada. E aqui, pessoal, não existe uma abordagem que seja entendida como a correta, a única e correta. Ok? Então, eu vou mostrar uma das abordagens possíveis para que nós consigamos lançar exceções sem que nós precisemos especificar isso aqui na interface. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou criar um novo tipo de exceção aqui. Lembrando, essa é uma das abordagens possíveis. Então, eu vou criar uma nova exceção aqui, que eu vou chamar de tarefa da O exception. Certo? E ele vai estender, dessa vez, não
nós não vamos estender apenas o exception, tá? Nós vamos estender o runtime exception, tá? O que é o runtime exception? Runtime exception é um tipo de exceção que acontece em tempo de execução que é chamado de exceção não verificada. Nós podemos lançar um runtime exception sem que isso esteja especificado aqui no método, dessa forma aqui, tá? Então, por exemplo, enquanto aqui, para nós lançarmos uma exceção, né, como o SQL exception, nós precisamos vir aqui e especificar isso. Para runtime exception, isso não é necessário, tá? E o nosso tarefa do exception está estendendo justamente esse runtime exception. Então, nós estamos herdando essa característica do runtime exception, ok? Então, essa é uma das abordagens possíveis. Então, vamos aqui criar o construtor da nossa exception. Ele vai receber uma string com uma mensagem de erro e eu vou repassar isso para a superclasse MSG. Ok, criei uma tarefa do exception e nós vamos parar então de utilizar esse tipo de exceção que precisa ser especificada aqui, tá? Justamente pensando em desacoplar o código. Tá? Nós estamos trabalhando aqui de uma forma que esse tarefa da O possa ser substituído por outra classe tarefa da O, mas que não faça uso de banco de dados, faça uso de outro tipo de fonte, ok? E agora nós vamos modificar o conteúdo desse nosso cadastrar para que ele como eu havia falado na aula passada, nós vamos tratar de uma forma mais adequada aqui o que ocorre dentro deste método cadastrar. Tá? Então, enquanto até agora nós apenas implementamos sem se preocupar com exceções que podem ser lançadas, né, da forma que está aqui, se ocorrer qualquer exceção aqui, simplesmente nós vamos passar para o código que chamou o nosso cadastrar. Ok? Nós não estamos nos preocupando nem um pouco com as exceções aqui dentro. E aí nós vamos trabalhar isso então agora. Como? Primeiramente, vamos tirar esse throws exception daqui e vamos fazer o tratamento da exceção aqui dentro mesmo do nosso cadastrar, em vez de passar para frente. Ok? Então assim, vocês já utilizaram o try-catch, vocês já conhecem, né? E nós poderíamos fazer algo assim. Try. Aí nós colocamos um catch aqui. E aqui nós podemos, por exemplo, lançar tarefa da o exception, repassando a mensagem de qualquer exceção que aconteceu aqui dentro. Então, aconteceu alguma exceção ao fazer conexão, ele vai repassar essa exceção, mas como uma tarefa do exception, ok? E não como um SQL exception. Então, get message. E vocês podem... sim, esqueci aqui de... e aí vocês podem observar que ele não está apontando erro por eu estar lançando uma exceção aqui, sem ter especificado que este método pode lançar uma exceção. Ok? E agora nós temos que usar um finally. Para quê? Para garantir que esses objetos, esses recursos serão encerrados. Tá? Então assim, não sei se vocês conhecem bem este bloco, finally. Ele serve para garantir que, ocorrendo uma exceção aqui dentro do try, ou ocorrendo tudo bem, enfim, independente da situação, ele vai executar o que nós colocarmos aqui dentro deste bloco.
É para isso que serve o finally. Só que nós temos um problema, né? Primeiramente, nós precisaríamos criar esses recursos fora do try. Então, por exemplo, conexão, vamos criar ele aqui fora. O nosso prepared statement também. Vamos declarar ele aqui fora. E o nosso result. Ok? Bom, agora ele existe, porém nós temos outro problema. Ao tentar fechar um recurso desse, pode ser lançada uma exceção. Então, aqui dentro do finally, eu teria ainda que fazer um tratamento de caso ocorra uma exceção no encerramento deste recurso. Tá? E aí vocês podem começar a observar que nosso código está ficando cada vez mais complexo. Nós estamos buscando simplicidade, né? Nós estamos buscando deixá-lo mais simples, mas ele está se tornando mais complexo. Então nós vamos utilizar um outro recurso em vez desse try catch normal. Ok? Nós vamos utilizar um outro recurso, eu vou dar aqui uma série de Ctrl Z para voltar como estava anteriormente. Ok? Bom, vamos parar por aqui e vamos agora utilizar um recurso diferente. Primeiro, essa string aqui, ela poderia muito bem estar lá para cima, tá? Que não vai fazer nenhuma diferença. E nós vamos utilizar um recurso que ele é chamado de try with resources. Ok? Então é um try que ele entende que alguns recursos foram abertos e ele mesmo vai se encarregar de tentar encerrá-los no final da execução. Então, como que nós vamos fazer isso? Esse connection factory que eu estou criando aqui, eu vou colocar aqui dentro de um parênteses na frente do try. Tá? Aí eu coloco um ponto e vírgula aqui para separar do próximo. Opa. Esse nosso prepare statement, nós podemos fazer a mesma coisa, porque ele também é um recurso que precisará ser encerrado. Ok? E aí, vejam só que eu abri dois recursos aqui dentro do meu try. Ok? Aqui no cabeçalho do try. O que ele vai fazer? Ele vai saber que ao final dessa execução, tá? Isso daqui não vai ser mais necessário. Ao final dessa execução, ele vai se encarregar de tentar encerrar estes recursos. Ok? Então nós já não precisamos nos preocupar com o encerramento. E é interessante utilizar esse try with resources, porque nós não corremos sequer o risco de esquecer uma conexão aberta. Ok? Então, especificamos aqui nosso try, executamos os métodos. Aí aqui é um outro recurso que precisa ser fechado. Então, eu vou criar um try aqui, with resources, ok? E vamos executar esse nosso if. Mais uma vez, eu não preciso me preocupar com encerrar esse result, porque esse tipo de try, ele já vai se encarregar disso, ok? Observem também que ele não exige que eu coloque um catch no final, ok? Diferente do try catch normal. E agora, nós chegamos ao resultado desejado, ok? Nós não temos mais aqui aquele throws SQL exception, ok? Então nós podemos implementar essa interface e tarefa da O sem precisar especificar o lançamento de exceção na interface. Ok? Vou apenas colocar aqui o override, indicando que eu estou implementando algo que está especificado na minha interface.
E vamos fazer isso também nos próximos métodos. Ok? Observem que qualquer exceção que ocorrer aqui dentro vai parar dentro desse catch e nós vamos lançar como uma tarefa do exception, passando a mensagem da exceção que ocorrer aqui dentro, independente de qual seja a mesma. Nós poderíamos fazer um tratamento aqui mais específico, né, tentando prever cada tipo de exceção, o que seria até interessante, mas aí nós estenderíamos demais essa aula, certo? Vou ficar no básico mesmo. Então aqui a mesma coisa. Vamos readequar esse nosso buscar. Então, novamente, try. Este método aqui, essa string fica aqui em cima. Ok. Esses closes nós podemos apagar, porque o try vai tratar de encerrá-los. Deixa eu consertar esse código, ok. Vou formatar o código. Acho que acabou faltando aqui algum parênteses. Certo? Vou ter que adicionar um parênteses aqui. Ok. E aí, aqui eu vou colocar meu catch. Certo? Vou fazer igual eu fiz aqui em cima. Aí, esse result set, novamente, nós vamos criá-lo utilizando um try. Ok? E nós não precisamos nos preocupar com encerrar esses recursos. Aqui já está ok. Nós só precisamos lidar com uma situação que nós não fizemos na aula passada. Tá? É o seguinte. Se essa tarefa assim, receber um ID, né, esse método buscar receber um ID de uma tarefa que não existe, né, tudo bem, nós vamos retornar null. Agora, suponha que nós recebemos um ID que não é maior que zero. Isso é um erro, né? É um erro de quem chamou este método. Então, nós vamos lançar uma exceção nessa hipótese. Então, se não for maior que zero o ID que foi passado, vamos também lançar aqui uma exceção, uma tarefa do exception, com uma mensagem aqui. O ID informado é inválido. Certo? Vamos aqui corrigir os próximos métodos. Tá? Então, remove esse throws. E, novamente, vamos utilizar o try para estabelecer essas conexões. Ok? Neste caso, nós conseguimos colocar até o result set aqui no mesmo try. Então, eu vou fazer isso. Ok? Vamos lá. Certo. Como nós não tínhamos nenhum passo aqui entre o prepare statement e o result, eu coloquei tudo dentro do mesmo try. E aí, aqui novamente eu vou colocar um catch. E lançar uma tarefa da o exception. Vamos remover esses daqui. Certo? Esse return tarefas nós podemos colocar aqui dentro do nosso try. Por quê?
se ocorrer uma exceção, não vai haver nada para ser retornado, ok? Então, vamos aqui seguir com as nossas correções, tá? Com as nossas alterações, na verdade. Vou jogar essa string para cima, tá? Eu aperto Alt e seta para cima, ele move a linha para cima, ok? E vou utilizar aqui um try. Ok. Aqui nós não temos result. Ele está acusando aqui algum erro, deixa eu verificar. Vamos adicionar aqui o catch. Ok. Ele parou de acusar erro. E vamos fazer a mesma coisa, lançar uma exceção. Certo? Por fim, nós temos o excluir. Então, vou remover throws e fazer as alterações aqui. Ok. Nós não precisamos fechar nada. Vamos apenas colocar o catch, exception e lançar exceção. Por fim, pessoal, nós podemos verificar aqui se de fato a exclusão foi realizada, verificando o seguinte. Eu vou pegar aqui e verificar se isso retornou algo igual a zero. Tá? Ou seja, isso aqui é o mesmo que dizer que nada foi excluído, né? Nós passamos um ID aqui, ele executou a exclusão para aquele ID, mas nenhuma linha, nenhum registro foi afetado. Ou seja, aquele ID não bateu com nenhuma tarefa da base. Neste caso, nós podemos também lançar uma exceção, porém com a mensagem aqui: o ID informado não corresponde a nenhuma tarefa. Ok? O nosso excluir aqui não precisa desse throws. Nós não precisamos fazer mais nada nele, já que ele apenas chama este outro excluir. Ok? E agora nós temos aqui nossa interface e tarefa da O, especificando quais métodos precisam existir. Nós temos o nosso tarefa da O implementando essa interface. E eu acabei não colocando override nas outras operações, vamos colocar. Ok. E agora, eu vou vir aqui no meu programa, e em vez de declarar os objetos como sendo diretamente daquela classe tarefa da O, eu vou declarar eles como sendo do iTarefa da O. Ok? Em todos os lugares. Então, aqui, aqui e aqui. Bom, não sei se vocês se lembram, mas quando nós fazemos isso, nós declaramos usando a interface, nós garantimos que no decorrer do código, esse objeto aqui será utilizado deste objeto apenas as operações que estão especificadas na interface. Então, apenas essas operações serão utilizadas aqui no programa a partir deste objeto. Suponha que o nosso tarefa da O possua algum método a mais, tá? Teste alguma coisa.
Tá? Então, eu criei aqui um método que não está na interface. Isso não será utilizado aqui, tá? Não poderá ser utilizado. Vejam só, tarefa da O ponto não tem, tá? Por quê? Porque esse tarefa da O foi declarado como sendo do tipo iTarefa da O. Qual é a vantagem disso? Como nós sabemos que não está sendo utilizado nada nesse código que não esteja especificado aqui na nossa interface, nós podemos, em alguma situação, caso seja necessário, criar uma outra classe que tenha essas operações para tarefa, que implemente essa interface e substituí-la aqui facilmente, ok? Já se a gente declarar diretamente como tarefa da O, nós não teremos essa manutenção tão fácil, ok? Vai ficar um pouco mais difícil. Até porque você vai precisar se preocupar com essa questão. Será que todos os métodos que foram utilizados são aqueles que estão na interface? Entenderam? Bom, agora, pessoal, nós já tiramos aquelas exceções, né? E, da mesma forma que estava acontecendo antes, se uma exceção for lançada, uma exceção desse tipo, né, runtime exception, que nós estendemos aqui com o nosso tarefa da exception, se for lançada essa exceção, isso vai ser capturado e exibido aqui, da mesma forma que estava ocorrendo anteriormente. Vejam só. Então vamos listar tarefas. Ok? Tarefa sendo listada. Vamos excluir. Vou excluir aqui a tarefa de D6. Ok? Tarefa excluída com sucesso. Listar novamente. A tarefa foi excluída. Vamos pedir para excluir agora uma tarefa com ID 10. Vejam só, aquela nossa exception foi lançada, está funcionando corretamente, tá? Erro ao excluir tarefa. O ID informado não corresponde a nenhuma tarefa. Foi algo que a gente acabou de especificar aqui no nosso excluir. Certo? Então, pessoal, vocês puderam ver que a gente saiu lá daquela forma bem básica de se fazer, sem padrão DAO, acessando diretamente o banco de dados lá na classe main mesmo, na classe programa mesmo. E aí nós fomos aos poucos, no decorrer das videoaulas, refinando essa aplicação. Primeiro, nós começamos a utilizar o padrão DAO, tá? Na verdade, primeiro nós criamos uma entidade tarefa, depois nós começamos a utilizar a nossa Connection Factory para não ficar repetindo código, depois nós passamos a utilizar o padrão DAO de vez, né, criando essa tarefa DAO e as operações, e agora, por fim, nós passamos a utilizar uma interface para isso e passamos também a utilizar um meio mais adequado de utilizar os recursos aqui no Java, que é utilizando a estrutura try with resources, ok? Então, quando vocês veem esse try, que tem parênteses e tem algumas instruções aqui, vocês sabem que a gente está se referindo ao try with resources, ok? E aí, pessoal, existem abordagens um pouco diferentes, tá? Mas o padrão DAO, assim como todo padrão de projeto, ele não vai especificar um código exatamente como ele deve ser. Ele vai te especificar uma ideia, tá? Uma estratégia de lidar com o problema. Então, o padrão DAO, vocês podem ver sendo aplicado de formas um pouco diferentes, em contextos aí, mas, essencialmente, o padrão DAO, ele vai visar criar uma classe que contenha toda essa parte de acesso a dados, para abstrair essa parte de acesso a dados, não ser necessário que todos os pontos da aplicação precisem tratar diretamente com a fonte de dados, ok? Então, basicamente, o padrão DAO determina que deve existir uma classe que
intermedia essa parte da lógica da aplicação com a lógica de acesso a dados, ok? Após isso, chegando até aqui, o próximo conteúdo que vocês podem estar estudando é o JPA e Hibernate, ok? Que eu recomendo. Por quê? Nós vimos aqui como que funciona o acesso a banco de dados de forma mais manual, tá? Nós vimos aqui um padrão de projeto, que é o padrão DAO. Porém, hoje se utiliza muito frameworks que já fazem esse acesso ao banco de dados de uma forma mais automatizada. Porém, ainda assim, é relevante aprender tudo isso que nós vimos nessas aulas, porque em algumas situações você vai precisar de uma instrução mais específica, tá? É importante que você saiba como que funciona de fato um banco de dados, a comunicação de uma aplicação com um banco de dados, porque você vai levar essa compreensão para outras linguagens, independente de framework, ok? Mas agora, para vocês aprenderem a fazer isso de uma forma mais automatizada e mais robusta, eu sugiro o estudo de JPA e Hibernate, ok? Pessoal, então eu finalizo essa aula por aqui. Nós fechamos agora esse conteúdo a respeito do padrão DAO e também a respeito de banco de dados, ok? Então, até o próximo conteúdo.